queridos e queridas alunas do curso Mater Dei. Nós vamos continuar com essa aula, terceira aula do módulo 6º sobre as Sagradas Escrituras. Vamos pedir a Deus que nos ajude, nos ilumine, nos dê a luz para o entendimento da sua doutrina, da sua mensagem de salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, nós estamos estudando os livros sapienciais. Neste 6º módulo, na primeira aula, nós tivemos a introdução aos livros sapienciais e o primeiro livro de Jó. Na segunda aula, a aula anterior, nós tivemos os livros dos Salmos, Provérbios, o livro do Eclesiastes, também conhecido como Coelet. E agora, nesta terceira aula, nós teremos a continuação dos livros sapienciais, com o livro do Cântico dos Cânticos, o livro da Sabedoria e o livro do Eclesiástico, também conhecido como Ben Sirac ou Sirácida. Então, nós vamos terminar com essa aula a parte dos livros sapienciais. Então, vamos continuar agora com o livro Cântico dos Cânticos. Qual a característica, ou quais as características deste livro do Cântico dos Cânticos? Veja bem, o livro Cântico dos Cânticos representa, no texto hebraico, uma fórmula de superlativo. Então, nós sabemos que na língua semita não existe, como nós temos nas nossas estruturas modernas de língua, dos nossos idiomas modernos, os superlativos absolutos, relativos, sintéticos, etc. Eles eram muito simples na construção linguística. Então, quando fala o Cântico dos Cânticos, significa o cântico por excelência, né? O maior dos cânticos, o mais belo dos cânticos. E coincide com as duas primeiras palavras do texto, né? No texto hebraico. Esse livro celebra uma série de poemas, o amor mútuo de um amado e de uma amada, que se unem e se perdem, se buscam e se encontram. Como a tradição sabia que Salomão tinha composto vários cânticos, como nós sabemos disso, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículo 12. Este cântico foi-lhe atribuído por antonomasia, ou seja, já que ele é o grande autor dos cânticos, por antonomasia lhe atribuíram a autoria. Daí o título do livro, do capítulo 1, versículo 1. E vejam bem, esse livro é um livro pequenininho, possui 8 capítulos e 117 versículos. Então, a autoria. Quem é o autor, então, de fato? A autoria do livro é atribuída a quem? A Salomão, como acontece com os livros dos Provérbios e o próprio livro da Sabedoria. Não sendo verossímil, não temos certeza se ele é o autor do livro do Cântico dos Cânticos. Pois tal atribuição exprime o quê? Exprime a fama deste sábio, que o antigo rei conservou na tradição hebraica. Com este espírito condizem bem algumas conotações salomônicas. Se você for analisar o texto, ele tem umas colocações e conotações salomônicas da própria figura do amado. Todavia, sem dúvidas, o autor é um poeta original e hábil literato. Isso ninguém pode discutir ou duvidar, né? Essas qualidades de bom autor, né? Poeta original e hábil literato. Diante disso, qual a cronologia deste livro, né? Qual a sua datação? Vejam bem, é muito difícil precisar a data dentro da cronologia bíblica. Há quem o remonte até o reino de Salomão, já que ele é o autor, então provavelmente do tempo dele.
Mas os aramaísmos, que são expressões próprias da língua aramaica, de sua língua, e o uso de um termo persa, que existe no texto, no capítulo 4, versículo 13, e de um termo grego, no capítulo 3, versículo 9, impõe uma data o quê? Posterior ao exílio, ou seja, no século V ou IV antes de Cristo. Contudo, ao lugar de composição, certamente, não há dúvida alguma que seja a Palestina. Né? Então, tirando essas dúvidas, esses detalhes, não há como precisar a datação. Há quem remonta ao tempo de Salomão, no século X a.C., ou por causa de alguns detalhes, de alguns aramaísmos, ou palavras persas ou gregas, né, que seja pós-exílico, ou seja, no século V. E qual a finalidade, qual o objetivo que o autor teve ao redigir esse livro inspirado? O livro de Eclesiastes de Salomão é um poema lírico escrito para quê? Para exaltar as virtudes do amor entre o marido e a sua esposa. O poema claramente apresenta o casamento como um plano de Deus. Um homem e uma mulher devem viver juntos dentro do contexto do casamento, amando um ao outro, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Este livro combate dois extremos. Quais são os dois extremos que este livro combate? Primeiro, o ascetismo, ou seja, a negação de todo o prazer. Né? Ele combate esse pensamento, essa distorção. E o hedonismo é a busca do prazer somente. Então, os dois extremos, a negação radical do prazer e a busca radical do prazer. O casamento, exemplificado em Cantares, os Cânticos de Salomão, é um modelo de atenção, empenho e prazer. Então as pessoas, né, quando lerem esse livro, verão que a intenção do autor, de fato, era esse. Qual o conteúdo, portanto, então, deste livro? Né? Qual o que nós podemos entender do seu conteúdo? O livro todo é de forma poética, né? E essa poesia toma e forma um diálogo entre o marido, ou seja, o rei, e a sua esposa, no caso, a Sulamita. Podemos dividir o livro em 3 seções. O namoro, que vai do capítulo 1, versículos 1 ao 3, 5. O casamento, capítulo 3, versículos 6 ao capítulo 5. E a maturação, né? Ou seja, o amadurecimento deste casamento, que é do capítulo 5 até o final do livro, no capítulo 8. A canção começa antes do casamento, mostrando como a noiva anseia por estar com seu noivo e receber suas carícias íntimas. No entanto, ela aconselha a deixar que o amor se desenvolva naturalmente em seu próprio tempo. Neste caso, o rei elogia a beleza da Sulamita, superando os seus sentimentos de insegurança sobre a sua aparência. A Sulamita tem um sonho no qual ele perde Salomão e busca ele em toda a cidade. Com a ajuda dos guardas da cidade, ela encontra o seu amado e fica com ele até levá-lo a um lugar seguro. Ao acordar, ela repete seu conselho para não forçar o amor. E na noite de núpcias, o marido novamente elogia a beleza da sua esposa e, em linguagem altamente simbólica, a mulher convida o seu cônjuge para praticar de tudo que ela tem para oferecer. Eles fazem amor e Deus abençoa essa união. Com a maturação desse casamento, o marido e a sua mulher passam por um momento difícil, simbolizando um em outro sonho. Nesse segundo sonho, a Sulamita repulsa seu marido e ele sai. Sentindo-se culpada, ela procura por ele por toda a cidade. Desta vez, entretanto, ao invés de ajudá-la, os guardas a espancam, símbolo de sua consciência pesarosa. As coisas têm um final feliz, com os amantes se encontrando e se reconciliando. Quando o cântico termina, o marido e a esposa estão confiantes e seguros em seu amor. Eles cantam sobre a natureza permanente do amor verdadeiro e deixam claro que muito querem estar na presença um do outro.
Esse é o resumo, o conteúdo do livro do Cântico dos Cânticos. Mas qual a mensagem teológica contida nesse livro? Bem, apesar do que foi agora, né, dito, o livro Cânticos dos Cânticos está sobretudo marcado, desde sempre ou quase, por uma transposição de sentido que faz dele uma alegoria, em que o amado é Deus, ou o Messias, o novo Salomão, e a amada é Israel, ou a Igreja, como nova comunidade de Israel. Pode subsistir alguma dificuldade em definir quando é que começou essa leitura alegórica do Cântico dos Cânticos. Há quem pense que tal significado já está presente no momento da composição do texto, como intenção primeira do autor. Pelo menos parece verossímil considerar que a atribuição de tal significado alegórico tenha constituído a razão principal para a inclusão definitiva deste livro no cânon dos livros da Bíblia hebraica no século I depois de Cristo. Deste modo, o Cântico dos Cânticos transformou-se no principal veículo para exprimir uma antiga concepção bíblica de que da experiência religiosa, sobretudo com uma relação amorosa com Deus. Algumas das quais conseguidas formulações anteriores desta concepção de Deus encontravam-se já no livro de Oséias, e em Jeremias, em Isaías, e assim para além da leitura mais explícita da tradição judaica, desde a antiguidade, que entende o Cântico dos Cânticos como uma grande alegoria messiânica, avulta igualmente e com raízes bíblicas não menos antigas, a leitura deste poema como uma metáfora universal da relação religiosa com Deus. Já o Novo Testamento faz a transposição da metáfora do esposo-esposa do Antigo Testamento para a relação Cristo e Igreja, como nós vemos nas cartas aos Efésios, capítulo 5, versículos 21 a 33. Aqui se joga uma sutilíssima concepção de Deus, ainda não suficientemente explorada. E aqui se encontra o essencial da leitura mística e poética que o Cântico dos Cânticos tem recebido na tradição ocidental cristã e da qual podemos dar como exemplos maiores as leituras de São Bernardo na Idade Média e também de São João da Cruz na Idade Moderna. Possivelmente a grande dificuldade na leitura do Cântico dos Cânticos residiu no desequilíbrio instaurado por uma espécie de totalitarismo alegórico das interpretações. Só muito mais tarde se permitiu considerá-lo naquilo que ele é, ou seja, epitalâmio. O que é epitalâmio? É um substantivo masculino que significa, é um canto espiritual, que é nupcial, é um cântico nupcial de conotação espiritual. É um canto composto ou poema para celebrar um casamento. Agora nós vamos para o livro da sabedoria. O que é o livro da sabedoria? Quais as características deste livro da sabedoria? Com o livro da sabedoria, encontramos, no fim do Antigo Testamento, no momento fundamental do diálogo entre o judaísmo e a cultura grega. Então, já no final do Antigo Testamento, encontramos um ambiente de diálogo entre a cultura hebraica e a cultura grega. Neste sentido, ele é um bom predecessor do Novo Testamento. Por isso, a sua língua é em grego e pertence aos chamados livros deuterocanônicos por se encontrar apenas na Bíblia grega e, consequentemente, não entrar no cânon hebraico. Não se encontra esse livro na coleção dos livros do Antigo Testamento hebraico. Mas nem mais tarde no cânon das igrejas protestantes. Eles também, Lutero, tirou esse livro do cânon para a igreja protestante. Esse livro possui 19 capítulos, é um livro pequeno, e 435 versículos.
Afinal de contas, quem foi o autor desse livro dos da sabedoria? Atribui-se também a sua autoria a Salomão. Mas isso é incerto. Todavia, é um judeu, né, que você sabe que o autor é um judeu cheio de fé no Deus dos seus pais. Mas é um judeu helenizado, ou seja, que sofreu a cultura, a influência da cultura grega. Não é nem filósofo, nem teólogo. Continua sendo um sábio de Israel. Com este livro, o autor dirige-se, pois, a dois destinatários diferentes. Quais são os dois destinatários? Primeiro, aos judeus de Alexandria, que eram helenizados, que estavam na diáspora. Direto ou indiretamente perseguidos pelo paganismo do ambiente. Esses judeus eram perseguidos, então esse livro se destina a eles. E também aos próprios pagãos, sobretudo aos intelectuais helenistas, mais abertos à cultura hebraica, intentando, porventura, convertê-los ao Deus verdadeiro. Então, o objetivo também, esse duplo objetivo do autor, era destinado, um objetivo era destinado aos judeus da diáspora que estavam em Alexandria sofrendo a perseguição, né, do paganismo, e outro para os intelectuais helênicos, né, para que eles talvez se convertessem ao Deus verdadeiro. Então, diante disso, qual a cronologia ou a datação desse livro? Este livro pode ter sido escrito na segunda metade do século I, ou seja, um século antes de Cristo. É o mais recente dos livros do Antigo Testamento. Então, no século antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, provavelmente esse livro tenha tido a sua redação final. E qual a finalidade desse livro? O autor dirige-se primeiramente, como foi visto, aos judeus, seus compatriotas, cuja fidelidade é abalada pelo prestígio da civilização alexandrina. O renome das escolas filosóficas, o progresso das ciências, o atrativo das religiões de mistérios, da astrologia, do hermetismo, ou o atrativo sensível dos cultos populares, né? Ele conhece, por um lado, a história do seu povo e a fé num povo sempre presente e pronto a intervir nela. E, por outro, sente a forte atração que as principais filosofias helenísticas e as diversas religiões exercem na vida dos seus irmãos de raça e de fé. Por isso ele tenta restabelecer o diálogo entre fé judaica e cultura helenística. Isso nós encontramos entre os capítulos 6 e 8. De modo a sublinhar que a sabedoria que brota da fé e conduz a vida dos israelitas é superior à que inspira o modo de viver dos habitantes de Alexandria. É um livro muito mais uma obra apologética do que proselitista, ou seja, em defesa da fé do que de convencimento. Com este livro, o autor dirige-se, pois, aos dois destinatários diferentes, aos judeus de Alexandria, direto e indiretamente, e aos próprios pagãos, sobretudo aos intelectuais helenistas. E qual é o resumo do conteúdo desse livro? Esta proposta de vida, feita pelo livro da sabedoria, assente, se fundamenta na revelação de Deus, manifestada onde? Na história e no mundo criado. E é desenvolvida em 3 partes. Quais são essas 3 partes que nós encontramos no livro da sabedoria? Primeiro, a sabedoria e o destino do homem, é o primeiro tema. Vai desde o capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 23. Descreve-se a sorte diversa dos justos e dos ímpios, à luz da fé, sendo a justiça imortal. Deus reserva a imortalidade aos justos. A segunda parte, o tema é o elogio da sabedoria, que vai do capítulo 6 ao capítulo 9, versículo 18. É a origem, natureza, propriedades e dons que acompanham a sabedoria, como personificação de Deus. É o elogio da sabedoria, elevando-a acima dos valores mais apreciados deste mundo.
E a terceira parte, o tema é a sabedoria na história de Israel, que vai do capítulo 10 ao capítulo 19, versículo 22. Nesta terceira parte, descreve-se a presença e atividade da sabedoria em toda a história do povo de Israel, com especial incidência sobre o livro do Êxodo, em forma de midrash e de contrastes, que caracterizam o estilo desta terceira parte. Mas o autor também manifesta conhecimentos profundos de outros livros, como o livro do Gênesis, Provérbios, Eclesiástico e o livro de Isaías. Merece um relevo especial a brilhante polêmica contra a idolatria. Nós podemos, então, concluir desse resumo e conteúdo que o estilo geral da obra inclui vários recursos estilísticos hebraicos, como o paralelismo, o parataxe, que é um enunciado, sequência de frases justapostas, sem conjunção coordenativa, o comentário midrástico, alusões e motivos do Antigo Testamento e por aí vai. E também estilos gregos, como a abundância de sinônimos, adjetivação rebuscada, aliterações, rimas e jogos de palavras. Tudo isto faz do livro da sabedoria um modelo do grego da Bíblia dos 70. É um livro muito bonito, muito estiloso e muito profundo. E qual a mensagem teológica deste livro? A mensagem, o autor resolve o problema da felicidade dos justos e infelicidade dos ímpios pela retribuição ultraterrena para os justos, que vai além dessa terra, é retribuição para os justos. Face a um ambiente religioso, filosófico e cultural que apresentava um estilo de vida material e formalmente atraente, era imperioso dar razões fortes da fé, mesmo em termos racionais e vitais, para que ela não parecesse inferiorizada como proposta ou estilo de vida. Por isso o autor mostra excepcionais conhecimentos de toda a Bíblia e da vida cultural helenística. E para concluir esse livro, uma segunda ideia teológica fundamental deste livro é a personificação da sabedoria divina. Enquanto os gregos, a sabedoria era um meio para chegar ao conhecimento e à contemplação divina, para o autor ela é uma proposta de vida, um alguém que está presente em toda a vida e que reside e que preside a toda a vida, que fala, estimula, que argumenta. A sabedoria é assim porque é reflexo da vontade e dos desígnios de Deus, porque partilha da própria vida de Deus e está associada a todas as suas obras. Então, dentro dessa perspectiva, nós vemos que ela prefigura o amor e a sabedoria de Deus, que culmina em Jesus Cristo, também chamado sabedoria de Deus, como nós constatamos isso no primeiro livro, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24 e versículo 30. E com isso terminamos o livro da sabedoria. Agora nós vamos estudar o livro do Eclesiástico. Quais são as características do livro do Eclesiástico? Vejam bem, o livro do Eclesiástico coloca ao tradutor e ao leitor vários problemas difíceis. Então, esse livro do Eclesiástico, não confundir com o Eclesiastes, que é o Coelet, ele traz uma gama de problemas difíceis. É um livro muito usado no judaísmo, especialmente citado no Talmud, e exerceu bastante influência na liturgia judaica. Por exemplo, na festa do Grande Perdão, na oração das 18 bênçãos, por exemplo. Apesar de ser estimado e usado pelos cristãos, este livro do Eclesiástico, e de fazer parte da coleção dos livros religiosos em Alexandria, os cristãos dos primeiros séculos tiveram alguma hesitação em relação a ele, provavelmente por causa da história complicada da sua transmissão e pelo fato de não ter sido integrado no cânon hebreu.
É, portanto, um dos livros deuterocanônicos, não obstante ter sido composto em hebraico originalmente. São Jerônimo o conheceu na língua original, escrito, claro, em hebraico. E os rabinos o citaram. Cerca de 2/3 deste livro, esse texto hebraico, foram encontrados em 1896, no século XIX, recentemente, nos fragmentos de vários manuscritos da Idade Média, provenientes de uma velha sinagoga do Cairo. Mais recentemente, pequenos fragmentos deste livro do Eclesiástico foram encontrados numa gruta de Qumran, no Mar Morto. E em 1964, 53 anos atrás, achou-se em Massada, na Palestina, um longo texto que contém o capítulo 39 até o capítulo 44, numa escrita que data do começo do início do século I a.C., ou seja, 100 anos antes de Cristo nascer, esse texto já foi encontrado. Apenas o texto grego é reconhecido como canônico pela Igreja Católica, mais precisamente dos 3 manuscritos principais. Quais são os 3 manuscritos que a Igreja reconhece? Os Sinaíticos, o Alexandrinos e o Vaticanos, que formam, os 3, o que se chama de texto recebido. E esse livro, do Eclesiástico, possui 51 capítulos e 1.398 versículos. Afinal de contas, então, mais uma vez perguntamos, de quem é a autoria deste livro? A quem é atribuída a sua autoria? O título latino, Ecclesiasticus, é uma denominação recente, feita por São Cipriano, que sublinha, sem dúvida, o uso oficial que dele fazia a Igreja, Eclésia, Eclesiásticos, em contraposição à sinagoga. Em grego, o livro chama-se Sabedoria de Deus, Filho de Siraque, e o autor é ainda mencionado no capítulo 50, versículo 27. Os modernos chamam esse livro de Ben Siraque. Ben, em hebraico, significa filho, filho de Siraque, Ben Siraque, ou Sirácida, segundo a forma grega Siraque. Qual a datação deste livro? Onde ele se encontra situado na cronologia bíblica? Bem, no prólogo, nós encontramos o neto, o nome do neto do autor, que explica que ele traduziu o livro quando veio morar no Egito, no 38º ano do rei Evergetes. Não pode ser outro senão o próprio rei Ptolomeu VII Evergetes, e data correspondente ao ano de 132 a.C. Seu avô Ben Siraque viveu, portanto, e escreveu por volta de 190 a 180 a.C. Um argumento interno confirma essa data. Ben Siraque faz do sumo sacerdote um elogio tecido de recordações pessoais, no capítulo 50, versículos de 1 a 21. Trata-se de Simão II, que só morreu depois de 200 a.C. Então, qual a finalidade deste livro? Por que ele foi escrito? O autor faz questão de honrar o sacerdócio. Na sua galeria de antepassados, dá lugar e destaque a quem? A Salomão e a Finéias, a Arão e a Finéias, que era filho de Arão. E encerra o panegírico entusiasta de um contemporâneo, o sumo sacerdote Simão. Evoca as glórias passadas com certa melancolia, pensando no presente que deseja, referindo-se aos juízes e aos profetas menores, e ainda escreve nas vésperas da revolta dos Macabeus. Ben Siraque é a última testemunha canônica de sabedoria judaica na Palestina.
Ben Sirac é o representante por excelência daqueles Hassidim, ou seja, os piedosos do judaísmo. Embora não sendo aceito no cânon hebraico, o eclesiástico é frequentemente citado nos escritos rabínicos e no Novo Testamento a Epístola de São Tiago busca nele muitas expressões. O Evangelho de São Mateus, a ele se refere diversas vezes e ainda faz hoje eco a essa antiga tradição da sabedoria. E qual seria o resumo e conteúdo deste livro? Originariamente, o Eclesiástico foi escrito em hebraico, como nós vimos ainda há pouco. Mas esse texto em hebraico ficou perdido durante séculos e só foi descoberto, como disse, a partir de 1896, numa velha sinagoga do Cairo, em diversos fragmentos de vários manuscritos medievais. Mais tarde, outros pequenos fragmentos foram encontrados, como eu disse, na gruta de Qumran. O texto hebraico ainda foi conhecido por São Jerônimo, que faleceu em 419, ou seja, no século V depois de Cristo. Felizmente, já havia pelo menos uma tradução grega, feita no Egito pelo neto do autor, de Ben Sirac. Foi esta versão que entrou para a Bíblia grega, sendo depois aceita pela Igreja como texto canônico. O autor da tradução acrescenta-lhe um prólogo. Hoje reconhecem-se dois estados do texto hebraico. O antigo, que serviu de base para a versão grega, feita no Egito por volta de 130 a.C., que é o texto grego 1, e o outro mais recente, revisto na perspectiva das ideias farisaicas, entre 50 e 150 da nossa era, e utilizado para uma revisão do texto grego entre 130 e 215 já da nossa era depois de Cristo, que é o grego 2. A versão siríaca estará ligada ao texto hebraico revisto. O texto seguido na Bíblia, que nós rezamos geralmente na igreja, é a tradicional tradução dos 70. O livro pode dividir-se em duas partes, o livro do Eclesiástico, uma do capítulo 1 ao capítulo 23 e a outra do capítulo 24 ao capítulo 50, começando cada uma delas por um elogio da sabedoria. Alguns autores apresentam outra divisão, também em duas partes, depois do prólogo, uma primeira propriamente sapiencial, segundo o gênero e o estilo dos provérbios, e uma segunda, que é mais de meditação sobre as obras de Deus na criação e na história. E qual a mensagem teológica deste livro? O livro do Eclesiástico testemunha o quê? Uma época de transição, onde já se começam a esboçar os traços característicos do judaísmo como forma evoluída de religião bíblica. Trata-se de um judaísmo poliforme, ou seja, de várias formas, onde o próprio cristianismo viria a lançar raízes. Mas é diferente da tendência rabínica anterior, a que o ramo preponderante do farisaísmo, especialmente a partir do ano 70 depois de Cristo, viria a dar um salto monolítico, ou um aspecto monolítico. Do confronto helenístico-judaísmo, entre essas duas culturas, do judaísmo e da cultura grega, o eclesiástico assimila o que considera bom e compatível com sua fé. O que tem de bom na cultura helênica ele aproveita, mas rejeita o que se opõe à essência da fé judaica e alerta para os perigos da cultura envolvente e dominante. O respeito ao cânon das Escrituras, o prólogo menciona já a divisão tripartida, lei, profetas e outros livros, como nós encontramos no capítulo 39, versículos de 1 a 3. E o próprio livro cita ou menciona mais ou menos diretamente muitos desses livros sagrados.
O autor faz ainda uma síntese da religião tradicional e da sabedoria comum à luz da sua própria existência. O tradutor grego quis tornar este manual de conduta acessível a todos aqueles que, em terra estrangeira, querem instruir-se, reformar os seus costumes e viver segundo a lei. Isso está no prólogo do livro do Eclesiástico. A identificação entre a sabedoria e a lei de Deus é a afirmação mais inovadora e característica do livro do Eclesiástico, tal como é inovadora a inserção da história no gênero sapiencial. A série de personagens da história de Israel, cujo relato se apresenta na parte final do livro, do capítulo 44 ao 50, tem um objetivo pedagógico de que despertar o orgulho em pertencer a um povo de grandes homens. Porque eles seguiram a palavra de Deus com toda a fé e coragem e foram bem-sucedidos. São uma lição para o povo hebreu e serão sempre lembrados pela posteridade. Em suma, o livro do Eclesiástico defende a fé tradicional de seu povo, ou seja, Deus é eterno e único. É autor de uma criação perfeita, apesar de seus mistérios e contradições aparentes. E diante dela o próprio Eclesiástico, como salmista, enche-se de um especial entusiasmo. Deus tudo conhece, Ele é tudo, governa o universo com justiça e prudência, e retribui com equidade. Ele é misericordioso, capaz de perdoar e de salvar no tempo da aflição. Deus é Pai, não apenas de Israel, de quem é o Deus único, mas também de cada indivíduo. Esta concepção constitui um progresso considerável na teologia do judaísmo. E assim nós fechamos esse bloco dos livros sapienciais nessa terceira aula, e na próxima aula nós daremos início à parte dos livros proféticos, né? Já vamos estudar os livros proféticos, e que são 3 aulas, a aula 4, 5 e 6. Né? Essa terceira aula, né, termina os livros sapienciais, e a quarta, quinta e sexta aula nós daremos o estudo aos livros proféticos. São vários livros, alguns grandes, outros pequenos, então vai ser um pouco corrido também. Eu não tenho, sempre falo isso, a intenção ou a pretensão de esgotar o estudo, não. Esses livros são grandes, são preciosos, seria necessária uma aula só para cada livro. Mas como o nosso tempo é exíguo, iria extrapolar a nossa intenção e proposta de estudo em 2 anos de toda a teologia bíblica e doutrinal da Igreja Católica. Então, nosso curso é de 2 anos, ou seja, 16 meses. E é um curso que seja tão detalhado e profundo, é um curso já de nível superior, de 4 anos e depois de pós-graduação. Então, o que nós estamos aqui, a nossa pretensão é somente dar a vocês, estudantes do curso Mater Dei, as pistas para que vocês possam entender melhor a doutrina, as Sagradas Escrituras. Tudo isso que eu estou dando para vocês aqui, né, essas reflexões, essas demonstrações, elas estão todas na apostila. Peguem a apostila, leiam atentamente e, o mais importante, leiam a Bíblia. Não adianta somente ler a apostila. A apostila apenas é um sinal, uma pista, né? É uma ajuda, é uma fonte. E na apostila há outras fontes. Eu indico uma bibliografia muito grande, né? Pelo menos razoável para aqueles que querem ter uma segurança e um conhecimento bíblico, né? Que a igreja ensina, segundo o magistério. Então vocês leiam a apostila, estudem atentamente, não deixem passar o tempo, leiam os livros da Bíblia, leiam sim, né? Não deixem para depois, aproveite esse momento que estão fazendo o curso. E qualquer dúvida, mandem para mim
as questões que vocês têm, as perguntas, para o nosso e-mail, né? cursomaterdei@bol.com.br. E né, qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E na próxima aula, que é a quarta aula, daremos início ao bloco dos livros proféticos, nas aulas 4, 5 e 6 deste nosso sexto módulo. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.